O corpo humano é uma maravilha da evolução natural, com uma série de habilidades incríveis e repugnantes. Por exemplo, você sabia que os humanos são os únicos animais que têm queixos? Ou que, em média, você soltará gases suficientes em um dia para inflar um balão de festa. No entanto, apesar de existirmos há quase 200 mil anos e sermos a espécie mais inteligente do planeta, existem muitos equívocos sobre nossos próprios corpos. Aqui vamos ver como suas impressões digitais não são tão únicas, quão útil é realmente o seu apêndice e como seu corpo não é muito humano. Além de mais alguns equívocos impressionantes. Eu sou Stu e isso é Debunked, onde separamos as verdades dos mitos e os fatos dos equívocos. Número 6. O mapa do paladar. Muitos de nós estamos familiarizados com este mapa do paladar, e alguns de nós podem até ter aprendido isso na escola. Ele remonta à Alemanha em 1901, quando um estudo foi publicado mostrando diferentes áreas da língua mais sensíveis ao paladar do que outras. Desde então, essa pesquisa foi mal interpretada, mal traduzida e evoluiu para o mapa ilustrado que você vê aqui, com diferentes seções da língua, dedicadas aos sabores doce, azedo, salgado e amargo. Além do fato de que o mapa original deixou de fora o quinto sabor distinto, umami, a verdade é que sua língua não determina o sabor de forma alguma. É realmente o seu cérebro que o determina. Sua língua possui até 10 mil papilas gustativas, cada uma com 100 células receptoras respondendo a diferentes substâncias nos alimentos. Até pouco tempo atrás, pensava-se que essas células de sabor detectariam um dos 5 sabores básicos e enviariam um sinal ao cérebro indicando o que provamos. Um estudo em 2015 liderado por Charles Zucker, em Colômbia. A universidade virou essa ideia de cabeça para baixo. O gosto, como você e eu pensamos, está, em última análise, no cérebro. Na última década, Dr. Zucker provou que a língua tem receptores dedicados para cada sabor e que cada classe de receptor envia um sinal específico para o cérebro. Estudos revelaram que o cérebro pode detectar sabores como o dióxido de carbono, presente na água carbonatada. Mas o experimento mais recente de Zucker provou que cada sabor individual é sentido por um conjunto único de células cerebrais que estão localizadas no córtex cerebral, que, curiosamente, gera um mapa de qualidades de sabor no cérebro. Assim, completamos o ciclo com o mapa do sabor que agora está no cérebro. No estudo, a equipe de Zucker manipulou neurônios cerebrais específicos em ratos, fazendo-os sentir o sabor doce, quando na verdade estavam provando algo amargo e vice-versa. Eles até conseguiram ativar os neurônios para sentir o sabor doce ou amargo quando estavam simplesmente bebendo água. Receptores de sabor dedicados na língua detectam doce ou amargo e assim por diante, mas é o cérebro que dá significado a esses químicos. Em outras palavras, o gosto está todo no cérebro. 5. Perdemos a maior parte do calor corporal pela cabeça. Você vai ouvir isso 100 vezes quando criança e continuará ouvindo quando adulto. E até foi declarado como fato em um manual de campo militar dos Estados Unidos da América, alegando 40 a 45% do calor corporal é perdido através da cabeça. Então deve ter alguma relevância, não é? Bem, eu temo que não. A ideia de que perdemos mais calor pela cabeça do que por outras partes do corpo não é verdadeira. A cabeça humana não é mais eficiente em perder calor do que qualquer outra parte do corpo. Um estudo de 2006 pela Universidade de Manitoba conduziu testes submergindo os sujeitos de teste em água fria, com a cabeça submersa e com a cabeça acima da água. O estudo revelou que perdemos apenas cerca de 7 a 10% do nosso calor corporal através da cabeça. Para nós, nossa cabeça pode parecer mais fria, pois existem 5 vezes mais nervos nela do que em qualquer outra parte do corpo, tornando o rosto mais sensível ao frio. Mas o fato é que, se você expuser seus braços ao frio, então você perderá mais calor deles, pois eles têm uma área de superfície maior de onde perder calor. Segundo o Dr. Daniel Sessler, o mito originou-se de um experimento militar nos anos 50, onde os sujeitos usaram trajes de sobrevivência no Ártico e foram expostos a baixas temperaturas. A perda de calor resultante foi então medida. Injustamente, porém, suas cabeças estavam descobertas. Foi aqui, naturalmente, que eles perderam a maior parte do seu calor. O manual de campo militar da época afirmava que perdemos 40 a 45% do nosso calor corporal pela cabeça. Apesar disso,
7 a 10%, ainda é uma quantidade alta o suficiente de calor que você não quer perder em tempo frio. Então, ainda vale a pena colocar um chapéu no inverno. Nenhuma duas pessoas têm impressões digitais idênticas. Deixamos impressões digitais em quase todas as superfícies tocadas. As cristas de fricção nos dedos estão conectadas às glândulas sudoríparas, que secretam suor para a superfície da pele. Quando você toca algo, um padrão de suor correspondente à sua digital é deixado. Os padrões em si, porém, são muito mais complicados. As impressões digitais se formam em 3 padrões principais: espirais, laços e arcos, sendo possível ter todos os 3 tipos nos 10 dígitos. Sinta-se à vontade para olhar as suas próprias. Imagine o que é o que está fazendo. Os caminhos, quebras e bifurcações que você pode ver formam esses padrões em inúmeras combinações. Daí o conceito de que as impressões digitais são únicas para cada pessoa. Na verdade, eles têm sido usados para identificar indivíduos e resolver crimes desde o final dos 1800. E como você bem sabe, eles agora desbloqueiam seu telefone, contas online e detalhes pessoais. Mas eles são completamente únicos, ou você poderia acabar sendo o suspeito de um crime que não cometeu? Simon Cole, professor de Criminologia, Direito e Sociedade na Universidade da Califórnia, em Irvine, identificou 22 pessoas injustamente condenadas nos Estados Unidos da América, devido às suas impressões digitais desde 1920. Isso ocorreu não porque havia 22 pares de pessoas com impressões digitais idênticas, mas devido a uma análise equivocada das impressões. Veja, para que uma impressão digital combine, elas não precisam ser idênticas, mas sim ter um certo número de pontos de semelhança. E nos Estados Unidos da América, o número de pontos de referência necessários varia dramaticamente entre estados e examinadores, sendo a média 12. Na verdade, um juiz na Califórnia descartou a evidência de impressão digital quando soube que não havia um número padrão de pontos para provar uma correspondência. Não pretendo usar mais o depoimento de impressão digital. Cole destaca que seus achados são apenas a ponta do iceberg e que, quando evidências de peritos qualificados em impressões digitais são incluídas, estima-se uma taxa média de incompatibilidade de 0,8%. No contexto de impressões digitais, é possível que sua impressão digital coincida com a de outra pessoa. Mas e quanto a ter uma correspondência fisicamente idêntica com padrões indistinguíveis? E quanto a gêmeos idênticos? Certamente a pista está no nome. Apesar de herdar padrões semelhantes de tamanho e forma, as impressões digitais ainda possuem características identificadoras distintas. As impressões digitais são formadas 3 meses antes do nascimento. E, incrivelmente, à medida que todo o seu corpo cresce, muda e envelhece, esses padrões nas pontas dos dedos e polegares permanecem os mesmos. Eles essencialmente só aumentam de escala. Com o envelhecimento, as cristas podem ficar menos proeminentes conforme a pele perde elasticidade, mas os padrões reais permanecem os mesmos. Existem fatores, como cicatrizes ou queimaduras, que podem alterar as impressões digitais, mas ainda assim é bastante difícil fazer uma mudança permanente. O notório gangster John Dillinger tentou destruir suas impressões digitais com fogo e ácido, apenas para tê-las crescido de volta quase iguais. No entanto, para algumas pessoas com a condição chamada adermatoglifia, isso não seria um problema, pois elas já nasceram sem impressões digitais. Este raro distúrbio genético significa que suas impressões digitais, palmas, dedos dos pés e solas são totalmente lisas. Mas, para a maioria, por mais individuais que pareçam ser essas cristas identificadoras, nunca foi provado que elas são totalmente únicas para cada pessoa. E é quase impossível provar de qualquer maneira, sem ter catalogado as impressões digitais de todas as pessoas que já viveram. Como cientista forense, segundo Mike Silverman, é impossível provar que não existem 2 impressões digitais idênticas. É improvável, mas ganhar na loteria também é, e acontece toda semana. Foi originalmente... estimou-se que as chances de uma correspondência eram de 1 em 64 bilhões. Essas podem parecer chances baixas, mas considerando que mais de 100 bilhões de pessoas já viveram na Terra, a maioria com 10 impressões digitais cada, isso representa cerca de 1 trilhão de combinações ao longo da história, o que significa que é provável que pelo menos um par delas combine. Mas para contrariar essas chances novamente, os matemáticos agora sugerem que, quando você inclui detalhes que nem mesmo são visíveis ao olho humano, o número de configurações individuais de impressões digitais seria praticamente incontável.
3. Seu apêndice é inútil. Acredita-se há muito tempo que seja uma bomba relógio completamente inútil esperando para matá-lo, mas agora foi descoberto que o apêndice tem um motivo para existir, afinal. Há muito tempo foi estabelecido que o apêndice está cheio de tecidos do sistema imunológico, mas não se sabia para que serviam esses tecidos. Uma série de observações e experimentos, coauturados por vários órgãos educacionais e de pesquisa, sugeriu que os apêndices estão lá para proteger as boas bactérias e fornecer um refúgio seguro para esses micro-organismos benéficos. O professor assistente William Parker explica como o apêndice se destaca após um surto grave de doença. Uma vez que o conteúdo intestinal tenha deixado o corpo, as boas bactérias escondidas no apêndice podem emergir e repovoar o revestimento do intestino antes que bactérias mais prejudiciais possam se instalar. 2. A cor da sua urina indica sua hidratação. É provável que já tenham te dito Que quanto mais escura a sua urina, mais desidratado você está. E quanto mais clara e transparente ela é, mais hidratado você está. Atletas são até especificamente aconselhados. Observe a produção de urina ao longo do dia e perceba as mudanças no fluxo e na cor da urina. O volume e a frequência da produção devem ser consistentes e a cor deve clarear ao longo do dia, com as últimas saídas próximas de transparentes. Então, qual é a ciência por trás dessa teoria? Bem, quando você está desidratado, um hormônio é liberado que aumenta a quantidade de água que seus rins absorvem. Isso então diminui o volume de urina quando você faz xixi e concentra as substâncias restantes, fazendo com que sua urina pareça mais escura. Depois disso, menos água precisa ser absorvida, então sua urina aumenta em volume e parece ser mais pálida e clara. No entanto, pesquisadores de Oxford descobriram que a ciência por trás dessa orientação não é tão clara. Eles analisaram 8 estudos e descobriram que os resultados eram muito divididos, com nenhum deles defendendo o uso da cor da urina como uma medida precisa de hidratação. 3 estudos sugeriram que poderia ser usado para estimar aproximadamente o estado de hidratação, mas encontraram o problema de que alguns alimentos, vitaminas, medicamentos e suplementos podem alterar a cor da urina. Esses resultados levantaram preocupações de que tentativas de alcançar a cor pálida e mais clara poderiam, em vez disso, levar à superidratação e hiponatremia, essencialmente a diluição dos sais do seu corpo, que em casos extremos pode ser fatal. Número 1. Seu corpo é 100% humano. Eu esperaria que a maioria reagisse a isso dizendo: saia daqui, que absurdo você está falando. Se eu não sou humano, o que eu sou? Isso pode fazer você se sentir um pouco estranho, talvez com coceira. Mas o fato é, cada centímetro do seu corpo é habitado por pequenas criaturas. Como o professor Rob Knight coloca, você é mais micro-organismo do que humano. Porque, incrivelmente, estima-se que apenas 43% do total de células do corpo são humanas. O resto é o nosso microbioma, composto por organismos como bactérias, vírus, fungos e arqueia. O microbiologista professor Sarkis Mazmanian leva essa figura ainda mais longe e sugere que geneticamente somos superados em até 1000:1. Nós não temos apenas um genoma. Os genes do nosso microbioma apresentam essencialmente um segundo genoma que aumenta a atividade do nosso próprio. Seu primeiro instinto pode ser pegar uma escova e ir correndo para o chuveiro. Mas espere, porque você realmente não quer perder esses pequenos. Além disso, um banho não faria muita diferença, pois a maioria deles existe dentro de você, em suas entranhas. O que nos torna humanos é, na minha opinião, a combinação do nosso próprio ácido desoxirribonucleico mais o ácido desoxirribonucleico dos nossos micróbios intestinais. Embora originalmente se pensasse que o trabalho do microbioma era bastante simples, proteger nosso intestino de invasores, sintetizar algumas vitaminas e devorar as fibras que nossos corpos não conseguem digerir, agora se entende que seu microbioma regula todo o seu sistema imunológico. Ele pode influenciar seu humor e pode até mesmo afetar o seu peso. Como o Dr. Michael Mosley coloca, os micróbios podem decidir quanta energia seu corpo extrai da comida que você come e muito mais. Seu microbioma pode te engordar? Certamente pode. Entendendo o incrível mundo. Entender o incrível mundo do nosso microbioma é um processo relativamente recente,
mas espera-se que a medicina do microbioma, conhecida como bugs como drogas, se torne uma prática comum onde você pode essencialmente ter um transplante de microbioma, pegando boas bactérias de uma pessoa magra e saudável e inserindo-as em uma pessoa obesa com bactérias ruins ou ausentes e fazendo-as perder peso. Atenção para um mito bônus sobre as estruturas ondulantes laterais da sua cabeça. Primeiramente, agradecemos ao nosso público pelas sugestões de mitos corporais. Não se preocupe se sua sugestão não entrou, pois já estamos compilando mitos sobre o corpo para outro vídeo. Então, enquanto estamos falando sobre ouvidos, você sabia que a substância cerosa que se acumula dentro do seu ouvido não é realmente cera, e você definitivamente não gostaria de fazer uma vela com ela. A cera de ouvido é composta por sebo, células da pele, suor e sujeira. E essas substâncias não queimariam uniformemente, fazendo a chama cintilar e estalar. Também geraria um odor bem desagradável. Então não coloque uma no seu bolo de aniversário.